Povo de Deus, tudo bem? Vamos lá para respondendo uma pergunta aqui sobre o projeto, sobre o programa de apoio evangelístico, né? Nós temos uma pergunta aqui bastante interessante de um irmão que nos fez. Eu poderia fazer um vídeo respondendo várias perguntas, né? Mas é bom a gente uma pergunta por vez. Eu acho que fica mais enfocado, né? Fica melhor. Mas a questão aqui é o seguinte: por que a gente não organiza a parte de documentação do projeto, né? Eu acho que esse irmão deve ter visto eu falar em algum vlog aí, alguma coisa, que a gente não tem esse foco, né? Ou talvez por e-mail também, né? Que recebe nossos e-mails, eu escrevo bastante sobre isso aí e vou explicando isso para os irmãos, né? Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, a questão é que quando você trabalha dessa forma, tem muita gente que vai entender que por você não organizar o projeto, isso pode dar margem a fraude, né? Você está desorganizado. Irmão, não é desorganizado. O nosso projeto ele é organizado. Nós temos uma cadeia de comando, como a gente fala, né? O projeto tem crescido bastante. E para que a gente possa, para que haja uma orientação nesse projeto. Estou de cinto aqui porque eu cheguei agora, da rua. Eu coloquei o cinto aqui, nem tirei. Cheguei, aí eu lembrei, vou responder a pergunta, deixa eu tirar o cinto aqui. Mas o projeto, ele precisa ter uma cadeia de comando, né? Então, assim, uma coisa que nós prestamos atenção em relação a esse projeto, isso do começo do projeto, as pessoas, muitas vezes elas se juntam a um projeto. É o primeiro problema que nós temos. As pessoas se juntam a um projeto e elas querem saber as primeiras regras, quem que é o presidente, vice-presidente, o tesoureiro, não sei o que, e elas querem entender as regras básicas e elas entram ali e não compreendem muitas vezes a visão de forma completa, né? Então, as pessoas que vão trabalhar com a gente, elas têm que ter uma visão de forma completa do projeto, tá? Então, a primeira dificuldade que nós começamos a ter em relação a esse projeto foi na Bolívia. Nós tivemos aqui no Paraguai também, mas no Paraguai não vou nem contar, porque a gente não tinha tanta a noção, né, daquilo que Deus estava nos dando. Mas quando a gente chegou na Bolívia, nós começamos a nos deparar com uma série de dificuldades. A burocracia para você tirar uma documentação não é igual ao do Brasil. Você ir lá, aqui no Brasil você vai no cartório, faz uma ata ali e junta aí um grupo de pessoas, você já abre uma associação, gasta aí seus 2, 3 mil reais e a coisa tá andando. Na Bolívia não é assim. Você vai, existe uma burocracia enorme, um custo enorme. Você, para começar a mexer com as documentações, você tem que ter aí 2, 3 mil dólares. 2, 3 mil dólares para você começar a mexer com alguma coisa na Bolívia, para você ter uma documentação. Então, o povo do Brasil não entende isso. Além de, como no caso, o nosso projeto, ele tem um foco na área religiosa, pelo menos até onde eu estava na Bolívia, você vai lá no advogado, ele vai falar o seguinte: aqui o governo te dá a documentação. Mas a experiência dos irmãos que estão tirando esses documentos, já tem gente gastando 10, 15 mil dólares e não chega no final da documentação. O governo não te dá o documento, tá? Porque o governo lá, o objetivo realmente é esse, é barrar igrejas, associações religiosas, etc. Então você tem a documentação, você tem o teu CNPJ, que lá é chamado de pessoaria jurídica, né? Pessoa jurídica, né? Em português também, pessoa jurídica. No Paraguai também é chamado de pessoa jurídica. Você tem o seu número da pessoa jurídica, mas ainda precisa tirar vários outros documentos. Você fica tirando, e tem documento que vence e paga multa e não sei. Olha, irmão, é uma burocracia. Você fica feito louco correndo atrás disso aí e não chega um final, é um poço sem fim. Então, nós, quando chegamos lá, eu comecei a entrar em contato com vários evangelistas e eu me deparei com essa situação. Com o passar do tempo, nós nos deparamos com uma outra situação.
que aí eu comecei a entrar em contato com missionários que estão na África, missionários que estão em outros países aqui, porque a gente como missionário, eu tenho que estar sempre ligado com outras realidades. Aí eu sou missionário dentro do Brasil, eu mal entendo a realidade do meu estado e do meu país. Tem gente que mora no Nordeste do Brasil e não entende a realidade do Sul do Brasil, irmão. Tá? Tem gente que diz que é missionário, tá lá no Rio de Janeiro, mas não sabe o que é fazer missões no Pará, no sertão nordestino, ou não conhece nem o sul do Brasil, assim, as diferentes regiões do Brasil, cultura diferente, realidade diferente, etc. Então não tem o conhecimento, nunca teve coragem de entrar dentro do ônibus para conhecer um outro lugar e, bom, eu sou missionário, né? Mas a gente que está trabalhando nesses lugares, a gente tem que estar entrando em contato. Como é que é a situação aí? Aí eu falo com missionários lá na África, aí eu começo a comparar com situações que estão acontecendo na Bolívia. Então uma coisa que eu vou falar um negócio aqui, tá? Coisas que eu observei, tá? São coisas de observação minha, tá? Se eu tiver errado aqui, eu tô colocando um vídeo na internet, aí vai que, né? O pessoal fica aí falando tanta coisa e vem com acusações, ó. São observações. Na África acontece muito assim, um missionário recebe uma doação alta para fazer uma construção, não sei o quê. Acontece muitas vezes do próprio banco denunciar entre aspas, né? Falar para pessoas de fora, e ele acaba sendo assaltado ou sequestrado. E a gente observou esse tipo de coisa na Bolívia, acontecendo com brasileiros que estão lá, acontecendo também com outras pessoas. Eu não vi tanto com missionários, né? Não chegou a esse ponto, mas a gente observou. Então a gente começou a ver assim que entra a questão burocrática, que foi o que mais freou. Entra a questão de você mexer com recurso, que isso aí ia gerar muito problema para a gente. Então a gente começou com o tempo trabalhando e vendo como é que eu posso fazer o trabalho aqui nesse lugar sem mexer com documentações. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Outra coisa, como é que eu posso trabalhar e fazer funcionar as coisas aqui nesse lugar sem eu ter que concentrar o recurso nas minhas mãos? Isso aqui é outra coisa que a gente começou a pensar. Como é que eu posso guardar toneladas de material sem que eu tenha que alugar um galpão, sem que eu tenha que comprar um terreno, construir um galpão e etc, né? Não basta você construir o galpão, você tem que ter gente para cuidar daquilo ali. Se eu tenho um galpão, guardar o material, guardar 2, 3 containers ali dentro, eu tenho que ter gente para guardar, eu tenho que ter meios, a logística de entrega. Como é que eu vou resolver tudo isso? Então, nós começamos a ter os nossos problemas, e a base do nosso pensamento era descentralizar, não centralizar recurso, não centralizar as atividades tudo numa só pessoa, que isso aí vai frear o trabalho, não centralizar o recurso. O alvo é sempre descentralizar. E quando você descentraliza, aí entra o processo de você dar a oportunidade de outras pessoas participarem. Não centraliza o recurso nas suas mãos, não centraliza o material nas suas mãos, você tem várias pessoas, mas a única coisa que você tem que organizar, no nosso caso, a gente organiza a cadeia de comando, como a gente fala. Ou seja, eu estou responsável pelo projeto, faço pedido, nós temos os nossos líderes de base. Hoje eu posso dar exemplo de 2 pessoas que estão fazendo trabalho muito bem, que é o irmão Nair, que comanda quase toda a Bolívia, e o irmão Assis hoje está pegando o Nordeste do Brasil ali inteiro ali. Então nós temos esses líderes de base, e esses líderes de base, ao mesmo tempo, eles vão, por sua vez, uma coisa que a gente orienta bastante eles, coloque pessoas da sua confiança e pessoas que você observa que elas têm a visão do projeto, porque senão você vai ter problema. Então, assim, normalmente os problemas que esses líderes de base eles têm colocando pessoas é porque às vezes não tem essa percepção. Não estou dizendo que o Assis ou o Nair eles têm errado nisso e aquilo, porque é um erro até eu mesmo cometo isso. A gente tem que estar sempre orando e observando. Será que essa pessoa tem a visão do trabalho que a gente está fazendo? Será que ela está fazendo com amor mesmo? Será que ela tem o amor pela obra evangelística? Ela quer ver as almas e ela compreende a visão do projeto? Ou ela tem as segundas intenções por trás? Se ela tiver segundas intenções por trás, mais cedo ou mais tarde ela vai dar problema para o projeto. Então, voltando aqui,
Não é que o nosso projeto ele não é organizado, a gente organiza isso. A gente fica batendo constantemente para a gente organizar essa linha de comando, quem é que distribui o material, quem está direto tocando meu celular aqui, né? O pessoal mandando mensagem, fica com essa zoadinha. Então, nós temos o pessoal, quem é que organiza, quem é responsável pelo quê, né? Então, assim, quando alguém lá na ponta começa a dar problema, normalmente quem é o responsável é o líder do ponto de apoio. E ao mesmo tempo, quem é responsável daquele ponto de apoio é o líder de base. E ao mesmo tempo acaba a responsabilidade chegando para mim também, porque eu fui responsável por tudo isso. Então, assim, cada um vai sendo responsável por uma área, a gente vai analisando todo o trabalho e assim a gente vai avançando com o projeto, envolvendo pessoas. A gente envolve pessoas no transporte, ou seja, não precisa centralizar o recurso. Eu sou o camarada que recebo todo o dinheiro para pagar todos os fretes. Não, a gente descentraliza. A gente descentraliza a questão de onde guardar o material. A gente vai dando orientações para os irmãos de como guardar, de como envolver pessoas. Alguém que tem um galpão, né? Às vezes é um lojista, um irmão que ele não está no evangelismo, mas ele conhece o nosso projeto e ele se dispõe a poder dar uma parte lá do galpão dele, lá na loja dele, para guardar 2, 3 pallets. E amém, a gente já tem um lugar para guardar em segurança aquele material. Quando for necessário, a gente vai lá. A gente envolve uma igreja, que tem um quartinho lá na igreja lá, que em segurança guarda o material ali. Então a gente tem trabalhado dessa forma, a gente diminui os custos, descentraliza os custos, envolve outras pessoas, irmão, e o alcance do trabalho, ele é muito maior, tá? E essa questão de você envolver pessoas, não sei o que, é muito voltada à realidade do Brasil. No caso, a realidade de países como a Bolívia, o Peru, o Equador, e qualquer outro lugar, irmão, envolve questão de custo. Imagina eu ter que receber um valor enorme de fazer importação de material e transporte de material, cai todo esse dinheiro na minha conta aí. Irmão, sei lá, se você está com esse dinheiro na mão, você tem que pagar tudo isso, fazer o pagamento. E aí, vou dar aqui uma coisa aqui. O camarada lá do banco fica sabendo isso, me passa os meus dados para um perturbado aí lá de fora lá para me sequestrar, meu irmão, para me assaltar é rapidinho. Isso já tem acontecido, tá? É só você olhar aí Portas Abertas e várias outras situações. Então, você quando trabalha em outras realidades, você tem que pensar em tudo, tá? Você não pode pensar somente naquela caixotinha, como, eu já vi casos, isso na Bolívia, vou contar aqui casos aqui que eu vi no jornal, viu? O camarada vai lá no banco, tira o dinheiro. Imagina no banco a manhã inteira um monte de gente tirando dinheiro, saindo com dinheiro, coisa e tal. Aí ele vai lá no banco, tirou o dinheiro, pegou não sei quantos mil dólares, colocou numa mochila e aí ele sai do banco para ir para o carro dele. Praticamente na porta do banco, entre a porta do banco e o carro dele, os camaradas chegaram e assaltaram. Quem é que passou essa informação? Me faz a pergunta aí, entendeu? Assim, eu não sou detetive, não sou nada, mas assim, fica aqui, você que é uma pessoa um pouquinho inteligente, né? Que tem uns neurônios aí funcionando. Quem foi que passou essa informação? Isso só foram coisas que eu vi demais acontecendo na Bolívia, né? E lá na Bolívia nós temos o problema de muitas vezes você não conseguir pagar as coisas online. No Brasil você não pega em dinheiro, né? Se eu tiver que pagar alguma coisa, você vê aqui, o material chega para nós aqui, o recurso chega para mim e eu tenho que fazer o pagamento das empresas aduaneiras, transportadoras, não sei o que. Meu irmão, nem passa o dinheiro na minha mão, entendeu? Nem passa o dinheiro, cai na minha conta, eu vou fazendo o pagamento, pego o recibo do pagamento, já mando para a missão que mandou o dinheiro para mim, já estou dando satisfação tudo isso aqui. A empresa recebeu lá, fez o pagamento do caminhoneiro, sei lá o que, já manda o recibo para mim, eu já mando lá para a própria missão e o negócio vai, é tudo, olha, eu não vejo nem a cor do dinheiro. E glória a Deus por isso. Então, você fazer tudo isso é a nível de Brasil. Mas em outros países não tem isso. Aí tu tem que ir lá no banco, lá tirar o dinheiro, ir lá na empresa pagar. Pelo amor de Deus, imagina eu fazendo um negócio desse aí. Isso dá até um arrepio. Dá até arrepio só em pensar um negócio desse. Então, assim, são coisas que você, quando está num projeto, você tem que pensar em todos os detalhes. E aí entra, eu acho que assim, pra gente finalizar, né? Nosso vídeo aqui já tá com 15 minutos. Não apenas a questão de
da questão de recurso, de manejo de recurso, ter que pagar, onde guardar, pagar um depósito, fazer isso e aquilo. Mas a questão também é muito importante para que um projeto ele possa ter, é muito importante você trabalhar em transmitir a visão, tá? Então, às vezes eu tenho tido pessoas que têm me ajudado a guardar o material, e essas pessoas fazem até hoje. Na Bolívia, para que você possa ter ideia, nós temos irmãos que, do ponto de apoio de Santa Cruz, eles, com o veículo deles, com o recurso deles, ninguém dá um tostão para eles. Eles vão lá no ponto de apoio, tem um carro deles, o irmão faz os pacotes, coloca no carro deles, eles levam lá no terminal de ônibus e manda para onde tem que mandar. Nós não pagamos nada. Esses irmãos, eles são taxistas e eles fazem voluntariamente. Quando o material sai da nossa base em Pailon, vai para Santa Cruz, os irmãos fazem os pacotes, né? Nós fazemos esse pacote para não molhar, não estragar, né? Então eles fazem o pacote. E para levar do ponto de apoio até o terminal, que é longe, aí nós temos alguns irmãos que são taxistas. Esses irmãos, eles vêm, colocam, é só um exemplo para que você possa ver. Nós não pagamos nada para esses irmãos. O que faz esses irmãos fazer isso? O que leva eles a fazer isso? Eles entenderam o projeto. Eles não podem fazer tudo, muitos deles não são nem, às vezes evangelizam um final de semana sim, outro não, aquela coisa toda, mas eles entenderam, vou fazer a minha parte, somar forças e ser parte nesse projeto. O irmão que é líder do ponto de apoio, que recebe o material em Santa Cruz, ele é mecânico. É justamente numa mecânica, onde ele separou um quarto, o material chega, é amontoado todo naquele quarto dele ali, e ele, junto com os familiares dele e outros irmãos, eles vão fazendo os pacotes, separando tudinho e mandando o material. Ele faz isso voluntário. E o que faz esse irmão fazer isso voluntário, sem ninguém pagar nada? A visão de trabalho. E assim, meu irmão, vai, entendeu? Nós temos gente que leva o material, irmão que pega um carro, um caminhão e faz um frete pra gente, leva o material de um lado pro outro. O que faz essas pessoas participarem de todo esse projeto? A visão de trabalho. Então, imagina se eu tivesse que pagar tudo isso. Imagina se eu tivesse, irmão, eu não ia conseguir fazer nunca isso. Então, assim, respondendo aqui, né, terminar. Não é que é nosso... Deixa eu ver aqui, chegou mais outra mensagem. Não é que a gente não é organizado, não é porque eu não tenho uma documentação, CNPJ, com o programa de apoio evangelístico, que a gente não é organizado, tá? Nós somos organizados sim, nós temos a prioridade de transmitir, descentralizar, né? Descentralizar recurso, descentralizar material num ponto, e isso favorece a gente envolvendo mais gente, passando a visão para mais gente, favorece o próprio projeto e nos dá condições da gente beneficiar centenas de evangelistas sem cobrar R$1 dessas pessoas, tá bom? Que a proposta é a proposta do projeto que nós temos. Colocar o material na mão do evangelista sem cobrar R$1 desses irmãos, amém? Bom, é isso aí, continue orando por nós. Obrigado pela pergunta, é bom a gente responder essas perguntas aqui. E se você tiver sua pergunta, manda para nós. Se você quiser acompanhar também as nossas postagens por e-mail, né? Eu estou dando bastante informação constantemente por e-mail. Primeiro link aqui na descrição tem receba nossos informativos, alguma coisa assim. Tem um linkzinho, você clica lá, tá? E coloca seu nome, seu e-mail, faz o cadastro para que você possa estar recebendo as informações do projeto. Um abraço, que Deus abençoe, até mais.